Boa noite, amados. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 3 de novembro de 2020, às 19 horas e 30 minutos, para mais uma live. E hoje nós vamos estar falando de uma série de estudos sobre o tema Poder para Mudar. Um tema fantástico. Nós vamos estar abordando hoje a primeira parte desse tema. Na quinta-feira, a segunda parte na live, quinta-noite. E no domingo, no culto de celebração e ceia, que é domingo agora, a terceira parte, Poder para Mudar. Tá bom? Eu convido a você a pegar aí a tua Bíblia, né? Deixa a tua Bíblia aberta em Mateus 22. Vamos, a partir de Mateus 22, desenvolver esse tema tão importante, viu? Abre o teu coração, participe, né? Chame aí a tua família, vamos meditar na palavra. A fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, tá bom? Glória a Deus. Abre o teu coração, Deus vai falar com você nessa noite. E eu quero convidá-lo a fechar seus olhos e nós vamos fazer uma oração a Deus, a esse Deus vivo, Criador do céu e da terra, ao Deus amoroso, misericordioso, longânimo e benigno, cheio de graça, de amor e de bondade. Feche os seus olhos. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu Filho Jesus, eu quero aqui agradecer ao Senhor, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Agradecer ao Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade. Te agradecer por tua graça. Te agradecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. E de geração em geração a tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. Obrigado por tua palavra que é a verdade. E obrigado pela rica oportunidade de estarmos reunidos, ó Pai, através da internet, através das redes sociais, e poder compartilhar da sua palavra, ministrar a tua palavra, crendo que ela não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. Que o Senhor, Pai, use a minha vida nessa hora. E o Senhor dê a cada um, Pai, o espírito de revelação e de sabedoria, iluminando os olhos do coração de cada um, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como nós falamos inicialmente, hoje, terça-feira, dia 3 de novembro, dia 5, quinta-feira, e dia 8, domingo, nós vamos estar falando desse tema, Poder para Mudar. Um tema extremamente importante, né? E eu quero aqui mandar um abraço aos irmãos, saudade dos irmãos, né? Fomos lá para o Mato Grosso do Sul, e esses 15 dias lá foi uma bênção, ganhamos almas para Jesus ali naquele lugar, e estamos aqui, domingo foi uma bênção, culto. E eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana de vitória para mim e para você. Uma semana sobrenatural no Senhor. Uma semana onde Deus ele vai se mostrar fiel a mim e a você na confirmação da sua palavra, no cumprimento da sua promessa. Creia, abre o teu coração. Deus vai falar com você nessa noite, né? E eu quero aqui mandar também um abraço especial para Dona Maria, que está assistindo aí, Dona Maria, a mãe da irmã Damiana. Um abraço aí, viu, Dona Maria? Deus abençoe a senhora e toda a amada família que está reunida aí, assistindo a gente, tá bom? Deus abençoe. Bom, vamos para o tema, né? Poder para Mudar, parte 1. Eu quero começar esse tema lendo aqui em Mateus capítulo 22, do 23 ao 33. Nesse texto, os saduceus, que era a segunda maior seita judaica na época de Jesus,
perdendo apenas para os fariseus, né? Tanto os fariseus como os saduceus eram seitas, né? Eram religiões fortes, judaicas naquela época. Os fariseus criam na ressurreição, já os saduceus não, né? E eles se revezavam nos ataques a Jesus. Eles não gostavam de Jesus por uma simples razão: ciúme, inveja. Porque Jesus ensinava com poder, com autoridade, e a multidão seguia Jesus, né? E eles se sentiram enciumados por esse Jesus que fascinava até mesmo os guardas, né? E eles faziam perguntas assim estratégicas a respeito da lei, a respeito do Estado romano, para ver se pegava Jesus em alguma falha, para terem como acusar Jesus, né? E jogar Jesus contra os romanos e contra o povo. Mas felizmente, né, Jesus tinha discernimento e sabedoria, e Jesus sabia como sair dessas pegadinhas, dessas ciladas. E aqui nesse texto, os saduceus, né, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles perguntam, fazem uma pergunta para Jesus, né? Eles disseram assim: mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, e o seu irmão casará com a viúva, e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Mas o mesmo sucedeu que morreu também o segundo. E então o terceiro assumiu, mas o terceiro também morreu, antes de gerar uma descendência para o seu irmão. E assim foi até o 7º, né? Olha o que eles perguntaram para Jesus. Portanto, no dia da ressurreição, embora eles não acreditassem, mas eles fizeram essa pergunta: qual dos 7 será esposo, né, dessa esposa viúva que perdeu o primeiro marido e os 6 cunhados, né, que casaram com ela para dar descendência para o irmão? Qual dos 7 será o seu esposo lá na eternidade? E então Jesus responde no versículo 29, a palavra que eu quero usar hoje aqui como pano de fundo para toda essa mensagem, que é o versículo 29 de Mateus 22. Ele diz: portanto, respondeu Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí ele vai e discorre o assunto, né? Dizendo que na ressurreição ninguém casa, né? E nem se dá em casamento, porque nós vamos ser como os anjos no céu, né? No céu não vai haver uma vida sexual, né? Nós vamos ter um corpo glorificado, incorruptível, imortal, assexuado, como os anjos, né? E aí Jesus ensina para eles, né, que Deus é o Deus dos vivos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E eles ficaram calados, né, porque Jesus soube responder muito bem. Mas eu quero me ater ao versículo 29. Jesus deixa claro nesse texto que a razão pela qual os saduceus, os fariseus e todo aquele povo religioso judaico, eles erraram, eles fracassaram, eles falharam, rejeitando Jesus como Salvador, como Messias, pela combinação de 2 erros fatais, né? Eles fracassaram, eles erraram, eles foram derrotados por 2 erros, pela junção de 2 erros: não conhecer as Escrituras e também não conhecer o poder de Deus. Olha, esses são os 2 fatores que, seja naquela época, 2000 anos atrás, seja hoje, tem afetado de maneira terrível, negativamente, a vida de muitas pessoas. Muitos, assim como os saduceus, têm errado, têm falhado, têm fracassado, têm sido derrotados por não conhecer as Escrituras
e também não conheceu o poder de Deus. E aqui está os dois fatores que somados produzem poderosas mudanças na nossa vida. Eu sei que você já tentou mudar muitas coisas na sua vida por tua própria força de vontade. Não é errado ter força de vontade. Não é errado você se esforçar. Não é errado você ter autodisciplina. Não é errado. São virtudes positivas. Agora, mudanças reais, mudanças gloriosas, mudanças poderosas, elas não ocorrem nas nossas vidas somente pela nossa força de vontade, pela autodisciplina. Nós precisamos de algo mais. Nós precisamos desses dois fatores. Entendeu? Dois fatores que Jesus fala. Conhecer profundamente as Escrituras, por isso que Jesus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, e conhecer o poder de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar essa semana, tá? Passo a passo, sem pressa, né? Agora, quando nós examinamos, olha que interessante, eu quero chamar a sua atenção agora para uma questão super importante. Quando nós examinamos os 4 evangelhos que relatam desde o nascimento de Jesus até a sua morte na cruz e a sua ressurreição, que falam da biografia da vida de Jesus, escritos pelo discípulo Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu acredito que você já deve ter lido, né? E se você não leu, você tem que começar a ler, porque como é que nós vamos ser cristãos? Como é que nós vamos ser discípulos de Jesus sem conhecer a respeito da vida de Jesus? Então, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você aprende que Jesus, logo que ele sai do seu batismo, lá em Marcos capítulo 3, do 13 ao 19, lá relata que Jesus escolheu, dentre a multidão, ele escolheu 12 homens, 12, para serem seus discípulos e também para serem treinados, preparados, habilitados, para no futuro próximo serem seus apóstolos. Apóstolo quer dizer aquele que é enviado, né? Os apóstolos da igreja primitiva, lá em Atos. O nome dos 12 foi Pedro, né? Simão Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Aquele que infelizmente, né, devido à ganância e à avareza, traiu Jesus vendendo ele por 30 moedas de prata. Depois ele acabou se suicidando, sendo corroído por um remorso, né? E aí em Atos eles escolheram Matias como substituto para substituir Judas Iscariote entre os 12 apóstolos, cabeça, coluna da igreja, né? Esses homens, se você ler os 4 evangelhos, esses homens eram homens simples, não tinham muita cultura, a maioria eram pescadores, tinham falhas, tinham fraquezas, limitações. Entretanto, Jesus escolheu eles para serem seus discípulos e futuros apóstolos da igreja primitiva. Interessante. E Jesus, se você ler os 4 evangelhos, definiu muito bem o que ele esperava deles, né? Quais as missões, as funções, os trabalhos que eles teriam que realizar em prol do reino de Deus. Primeiro, segundo Mateus 5, do 13 ao 15, que eles fossem o sal da terra
e a luz do mundo. Né? E isso vale para mim e para você também hoje. Mateus 4,19. Jesus falou para eles, a partir de agora, vocês não vão ser mais pescadores de peixes, mas vão ser pescadores de almas. E isso vale para mim e para você também. E em Marcos 16, 15 ao 20, Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Né? Então eles teriam uma missão gigantesca, né? Pregarem o evangelho a toda criatura daquele mundo antigo, né? Mateus 28, do 18 ao 20, Jesus disse para eles, vão pelo mundo e além de pregar o evangelho, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Olha aí. Outra coisa que Jesus esperava deles, né? Que eles, além de pregarem o evangelho, expulsassem os demônios, libertassem os cativos e curassem a todos os enfermos. Marcos 3,15. Olha que interessante. Essas são as funções que Jesus delegou para eles, para aqueles homens cheios de falhas, cheios de fraquezas, cheios de defeitos, sem cultura, cheios de limitações, mas Jesus delegou isso para eles. Interessante. Agora, o mais espetacular vem agora, meus irmãos. Depois que você lê os 4 evangelhos, aí você vai ler os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, que relata ali os primeiros 40 anos da igreja primitiva. E aí você fica estarrecido, que esses homens falhos, né, sem cultura, cheios de fraquezas, cheios de defeitos, cheios de imperfeições, né, nesses primeiros 40 anos da igreja primitiva, eles cumpriram fielmente todas essas tarefas delegadas por Jesus, fielmente, e eles foram fiéis ao propósito que Jesus delegou para eles e revolucionaram o mundo daquela época. Interessante. Primeiro, eles pregaram o evangelho em todo o mundo. Em 40 anos, eles pregaram o evangelho na Europa, na Ásia, na África, né? Naquela região do Oriente. Interessante. Sem avião, sem carro, sem tecnologia, né? Sem aqueles meios de comunicação confortáveis, rápidos. E é interessante, outra coisa, eles pregaram a palavra debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Atos deixa claro, eles operaram muitos sinais, muitos milagres, muitas maravilhas no poder do Espírito, no poder do nome de Jesus. Curaram os enfermos, libertaram os cativos, ao ponto da sombra de Pedro curar os enfermos. As pessoas colocavam os doentes deitados em macas nas ruas, nas calçadas, e Pedro, quando passava e a sua sombra se projetava sobre os doentes, eles se levantavam curados. Que coisa extraordinária, né? Eles se tornaram o sal da terra e a luz do mundo. Ganharam milhares e milhares de almas para Jesus. Fizeram discípulos em todas as nações, como Jesus havia ordenado. Enfrentaram com coragem, com ousadia, toda sorte de perseguições e violência por parte dos romanos e por parte dos religiosos judeus, os mesmos que perseguiram e crucificaram Jesus por amor a Cristo. Deram suas vidas pela causa do Evangelho. Foram fiéis até a morte. A maioria deles morreu como mártires na igreja. O mundo foi impactado pela atuação desses discípulos e desses apóstolos.
por causa da vida que eles viveram, 100% consagrados a Cristo, 100% consagrados ao Evangelho. Se você ler aí, eu vou te dar alguns textos, se você ler Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, lá relata o estilo de vida deles como igreja, como cristãos. Esse é o sonho de Deus para nós hoje. Atos 2 fala que eles viviam em amor, viviam em união, né? Eles oravam juntos, eles buscavam juntos, eles ajudavam-se mutuamente, né? Entendeu? Eles eram caridosos, amorosos, né? Davam um excelente testemunho, pregavam com autoridade, pregavam com ousadia, tinha uma vida de oração. Deus fazia muitos milagres, muitos sinais, e diz o texto lá que as pessoas tinham por eles, as pessoas não crentes, grande admiração, grande respeito, e todos os dias, diz lá em Atos 2, Jesus acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Olha que coisa linda, né? Atos capítulo 4, do 32 ao 35 também fala, né, do quanto a igreja estava crescendo espiritualmente, crescendo em número, crescendo no impacto que ela estava causando na sua sociedade. Era uma igreja relevante para a sua sociedade, né? Atos 8, do 1 ao 8, um grande avivamento que Deus operou, mesmo em meio a uma dura perseguição. Depois da morte de Estevão, né? Estevão foi o primeiro mártir na igreja primitiva, se desencadeou uma grande perseguição, mas nem por isso eles negaram a Cristo, nem por isso eles se intimidaram. Aí que eles saíram pelo mundo pregando o Evangelho, operando sinais, operando maravilhas, e o Evangelho em pouco tempo foi espalhado no mundo. Atos 9, do 31, né? Verso 31, Atos capítulo 11, do 19 ao 26, Atos 17, verso 6, né? E é extraordinário, quando você lê Atos, você tem a impressão que você está conhecendo uma outra igreja, diferente da de hoje, né? Mas nós precisamos entender que era o mesmo Jesus, era o mesmo Deus, era o mesmo Espírito Santo e a mesma palavra. Eles venceram, aqueles homens, né? Eles venceram as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Eles venceram as doutrinas religiosas judaicas da época que se opunham à pregação do Evangelho. Eles venceram aquela cultura ateísta grega que operava naquela época ainda, né? Embora o Império Grego já havia sido derrotado, subjugado pelo Império Romano, ainda a cultura grega dos grandes filósofos, pensadores gregos, que era uma cultura ateísta, né? Totalmente oposta ao Evangelho, ainda se opunha ao Evangelho, mas eles venceram essa cultura ateísta, né? Grega, entendeu? Essas filosofias anti-Deus, entendeu? Eles venceram o mundo que jaz no maligno. Eles venceram toda sorte de ataques malignos contra a alma deles. Eles se mostraram fiéis em tudo, enfrentando até mesmo a morte, o martírio, por amor a Cristo e a causa do Evangelho. Quando você lê Atos, né, essa prática, esse exercício de ler os 4 evangelhos e depois ler Atos dos Apóstolos, eu já pratiquei mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes eu fiz isso. E todas as vezes que eu faço, já estou fazendo de novo, né? Já estou lendo Atos, já li os evangelhos, já estou lendo Atos. Eu aprendo muito. E a gente fica impactado de ver como os apóstolos, como os cristãos na igreja primitiva serviam a Deus com muito amor, com muita fidelidade, uma fé viva, uma fé poderosa, um testemunho vivo. Era impactante, né? Eles abalaram o judaísmo, eles abalaram o Império Romano, entendeu? Tanto que diz aqui
em Atos 17:6, lá em Tessalônica, quando eles chegaram em Tessalônica, eles disseram assim, olha a fama deles, diziam a respeito deles: os que colocaram o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. Olha que coisa tremenda, né? Eles dizem, aqueles que estão transtornando o mundo com o testemunho da ressurreição de Cristo, do Evangelho, do poder de Deus, eles disseram, chegaram até nós. Olha que coisa tremenda, gente. Que coisa tremenda. Que testemunho impactante. Né? Como a igreja primitiva foi fiel ao propósito de Cristo naquela época. Né? Como era uma igreja atuante, uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja que testemunhou a respeito da morte e da ressurreição de Cristo de uma maneira extraordinária, entendeu? Agora, quando você faz esse exercício, né, de comparar, de ver Atos dos Apóstolos, você tem que tomar muito cuidado para você não chegar a uma conclusão errônea, que muitos chegam, né? Muita gente pensa assim, eles fizeram tudo isso porque era Pedro, era Tiago, era João, eles andaram 3 anos com Jesus, eles viram Jesus ressuscitado, eles viram Jesus ser arrebatado aos céus, né? Lá em Atos. Então é por isso, né? Eles eram super crentes, super apóstolos, não é nada disso. Eles tinham tantas fraquezas como eu e você. Eles tinham limitações, eles tinham os defeitos, eles tinham também suas carnalidades. Aí que vem o mais impactante. Depois que você lê Atos, aí você volta lá para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e lê de novo. E aí você vai descobrir que os discípulos que impactaram o mundo em Atos, nos evangelhos, eles tinham muita dificuldade, nos 3 anos e 40 dias que eles andaram com Jesus, eles tinham muita dificuldade para compreender os ensinamentos de Jesus. Você vai ver várias vezes Jesus repreendendo eles pela ignorância deles, pela má interpretação dos ensinamentos de Jesus, não é? E eles tinham muita dificuldade. Segundo, eles eram carnais e egoístas. Você vai ver eles pedindo ali que quando chegasse no céu, né, um ficasse à direita, o outro à esquerda, lá na mesa, no reino. Quer dizer, entendeu? Interesses pessoais, interesses egoístas, carnalidade. Eles eram vingativos, né? O próprio João, quando eles foram pregar numa determinada cidade, que eles não foram bem aceitos, não foram bem recebidos, eles pedem para Jesus, Senhor, permita-nos que a gente peça para Deus mandar fogo do céu e consumir esse povo, porque eles rejeitaram a nós e a pregação. E Jesus diz assim, vocês não sabem que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para matar e destruir ninguém, ele veio dar vida, ele veio salvar. Veja bem, que absurdo. Eles também eram incrédulos, cheios de dúvidas. Se você ler lá em Mateus, né, na cura do Marcos 9, né, na cura do menino que tinha ataque epilético, eles oraram lá quando Jesus estava no monte e nada aconteceu. E quando Jesus desce, aquele pai desesperado apresenta o seu filho e diz, olha, eu apresentei meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. E Jesus faz um desabafo. Ó geração incrédula, ó geração perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E aí Jesus vai e repreende o menino, né? E repreende o demônio que havia operado no menino, cura o menino da epilepsia. E depois que todos vão embora, os discípulos perguntam para Jesus, qual é a razão pela qual nós não pudemos curar o garoto? E Jesus fala, por causa da vossa incredulidade.
por causa da vossa falta de fé, né? Eles eram medrosos também, eles tinham muito medo, entendeu? Quando Jesus foi preso e crucificado, todos eles se esconderam, fugiram, inclusive Pedro o negou 3 vezes. Por 3 vezes reconheceram que Pedro era um discípulo de Cristo e ele negou, dizendo: eu não conheço esse homem. Veja bem, aí vem algumas perguntas importantes e fundamentais. Mediante esse quadro que eu acabei de relatar, que está claro em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus não escondeu os fracassos, as fraquezas, as falhas dos discípulos, suas limitações, suas imperfeições, suas carnalidades. Ele não escondeu. Deixou claro aqui para mostrar para nós, né? Para que a gente não fique idolatrando ninguém, venerando ninguém, né? Se tem alguém que nós temos que adorar e colocar toda a nossa fé, toda a nossa expectativa, é Jesus Cristo, né? O ser humano é falho, o ser humano é cheio de fraqueza, cheio de defeito. Mas aí a pergunta, mediante a essa realidade que nós acabamos de relatar, a pergunta é: como é que esses homens, cheios de defeitos, cheios de fraquezas, conseguiram em 40 anos cumprir o ide de Jesus lá em Atos dos Apóstolos e pregar o evangelho no mundo inteiro? Como é que eles conseguiram vencer suas carnalidades, vencer suas fraquezas, vencer os seus temores, vencer suas dúvidas e incredulidades, vencer os ataques ferozes do Império Romano, do sistema religioso judaico, os ataques malignos nas suas almas? Como é que eles conseguiram? Como é que eles conseguiram impactar o mundo daquela época? Como? Né? O que ocorreu com eles? Que houve uma mudança tão poderosa, tão impactante na vida desses homens. Porque há um ditado no mundo, né, que você não deve acreditar nesse ditado. É um ditado maligno, um ditado mentiroso, que diz que pau que nasce torto morre torto, né? É um ditado popular, ou seja, uma vez que a pessoa apresenta deficiências, fraquezas, ela vai morrer com aquilo para sempre. Ela não vai se livrar daquilo. Essa é uma mentira maligna, porque Deus tem poder para produzir mudanças em nós. Deus tem poder para nos libertar do pecado, das carnalidades, para restaurar nossa personalidade, para nos libertar dos nossos temores, nos libertar dos nossos interesses carnais, nos libertar de hábitos pecaminosos, hábitos negativos na nossa vida. Talvez você tentou se libertar por conta própria e fracassou, e ficou triste e se sentiu frustrado. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Não só hoje, como quinta, dia 5 e dia 8, domingo, né? Há poder para mudar em Cristo. Há poder para mudanças, né? E nós veremos que 2 fatores foram responsáveis para produzir mudanças extraordinárias na vida desses homens, né? Porque você vê um Pedro, né, nos evangelhos, e um Pedro totalmente diferente em Atos. Um Pedro que negou Jesus 3 vezes lá nos evangelhos, e um Pedro que deu a sua vida por amor a Cristo em Atos e morreu como mártir, crucificado de cabeça para baixo. Quando foram crucificar Pedro, ele disse: olha, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E foi um homem fiel até a morte. Aí você diz: o que mudou tanto na vida de Pedro? João, né, nos evangelhos, era vingativo, colérico, tanto que o apelido dele era Filho do Trovão, né? Ele era colérico, tinha um temperamento explosivo, vingativo.
ao ponto de querer orar para Deus mandar fogo do céu e matar os habitantes de uma cidade que não quiseram ouvir o Evangelho. Só que aí você vê um João maravilhoso, cheio do amor de Deus, lá em Atos e também nas suas 3 cartas em Apocalipse. Amai-vos, amor, um homem que respirou amor, viveu amor, né? E morreu na ilha de Patmos, né? Como um prisioneiro de Cristo ali, e ele pregava somente sobre o amor de Deus. Até mesmo Tomé, né? Que duvidou da ressurreição de Cristo, e a gente tem na nossa mente uma imagem negativa de Tomé, por causa dos evangelhos. Quando Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava. Quando ele chegou, os discípulos falaram: olha, o mestre ressuscitou, ele esteve conosco. Tomé disse o quê? Eu só creio se eu puder ver e colocar meu dedo ali onde os cravos machucaram e feriram, né? Daqui a pouco Jesus aparece, pega as mãos de Tomé e diz: olha, Tomé, põe a mão aqui, ó, tá aqui, ó. Você falou que só cria se você visse e colocasse, põe a mão aqui. Aí Tomé se ajoelha e adora Jesus. Ó Deus meu. Aí Jesus falou: olha, Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus fala: você só está fazendo isso porque você viu. Bem-aventurados que não me viram e creram em mim, né? Então esse mesmo Tomé, que nos evangelhos se mostrou duvidoso, se mostrou incrédulo, vacilante, né? Já em Atos, né? Ele foi, diz a tradição que ele foi para a Etiópia e pregou o evangelho na Etiópia e deixou igrejas estabelecidas na Etiópia, e lá ele morreu como mártir de Cristo. Então, que mudança é essa que houve nesses homens? Nós vamos falar quinta-feira e domingo, quinta, 7h30 e domingo, dos 2 fatores que somados impactaram a vida dos apóstolos, dos cristãos primitivos, e tornaram eles testemunhas poderosas de Cristo. E esses 2 fatores podem operar na minha vida e na sua vida, e também, assim como eles, produzir mudanças reais, mudanças poderosas na nossa vida. Então fique atento aí, não perca a live de quinta-feira, não perca. Enquanto isso, eu quero te dar uma tarefa: leia Mateus, leia João, leia Atos até quinta-feira, para você se inteirar de tudo isso que nós estamos falando. E aí na quinta, 7h30, estaremos juntos para darmos continuidade à segunda parte do tema Poder para Mudar, tá bom? E no domingo, 5 da tarde, é culto de celebração da IHM e culto de ceia, e nós vamos dar a terceira parte, Poder para Mudar. Amém? Glória a Deus! Falando em poder, eu quero fazer uma oração viva, uma oração poderosa. Nossa oração ela tem poder, porque nós não oramos a um pedaço de madeira, a um pedaço de gesso. Nós oramos a um Deus vivo, a um Deus que não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele prometeu que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Feche os seus olhos, una a tua fé com a minha, estenda a sua mão e coloca toda a sua fé nessa oração. Eu vou orar por você, vou orar por sua família, vou orar pela cura dos enfermos, vou orar pela libertação dos cativos, vou orar por provisão financeira e você vai receber teu milagre. Creia nisso, salvação da família, tá bom? Feche seus olhos aí, ore comigo. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, eu quero nessa noite te agradecer pela rica oportunidade de poder pregar a tua palavra, de poder falar a respeito do Evangelho de Cristo e falar a respeito do poder de Deus e do valor das Escrituras Sagradas. E eu quero, Pai, nesta hora, fazer uma oração por cada pessoa que está nos assistindo nessa hora e aqueles que vão nos assistir posteriormente. Pai, que esta oração venha, Pai, produzir mudanças, produzir resultados reais, poderosos, que o Senhor venha salvar
oh Pai, a todos que estão nos assistindo. O Senhor venha trazer salvação, cura aos enfermos, libertação aos oprimidos, renovação espiritual. Oh Pai, dê a cada um espírito de revelação e de sabedoria, ilumina os olhos do coração de cada um, derrama teu poder, Pai, derrama a tua unção. Toca cada um que está nos assistindo, Senhor. Abençoa cada lar, abençoa cada família. Oh Pai, que o amor de Deus seja derramado em cada coração, a graça e a paz de Cristo e a comunhão do Espírito Santo, as bênçãos de Abraão, as bênçãos da nova aliança sejam derramadas, minha irmã, meu irmão querido, sobre a sua vida, sobre o teu lar e sobre a tua família. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço aos irmãos. Deus abençoe vocês grandemente. E convido vocês, depois de amanhã, quinta-feira, dia 5, às 7h30, a segunda parte desse assunto. Poder para mudar, tá bom? Deus abençoe a todos.